Fala aí, meus amigos, tudo beleza? Meu nome é Diego, sejam bem-vindos ao canal DFA Manager. Hoje no Arquibancada FM eu quero falar como a falta de equilíbrio tático ela pode ser benéfica, tá? Como ela pode ser boa. A busca por equilíbrio pode significar falta de fraqueza, que parece algo bom, mas também pode significar uma falta de força. E aí que o desequilíbrio tático pode ser favorável. Se você duvida, acompanha esse vídeo, se inscreve, curte e compartilha. E bora pro vídeo. Bom, estou aqui no save do Casapia, né? Vou usar esse save aqui como teste. Eu não avancei muito nesse save, né? Não fiz praticamente jogo nenhum depois que eu encerrei o save do Casapia. E esse vídeo surgiu, né, com uma ideia que eu já tinha, e aí surgiu esse assunto no grupo de WhatsApp do canal. Inclusive, o grupo está aí na descrição. Se você quiser entrar, é só clicar e pedir para entrar no grupo. E lá o pessoal, né, comentando sobre várias coisas, falaram algo que eu já queria trazer como conteúdo no canal e eu vou aproveitar, né? Que é essa busca, né? Uma busca por equilíbrio tático pode ser prejudicial, tá? E que o desequilíbrio pode ser favorável de alguma forma. Então a ideia partiu a partir disso. Aqui no canal também não tem nenhum vídeo, né, onde eu ensino a montar uma tática, mas eu acredito que tudo que foi falado no canal, né, levam a um caminho natural de como se deve montar uma tática, observando, né, se você está correndo mais risco, menos risco, se você tem mais solidez, menos solidez, mais penetração, menos penetração. Então é com essa visão que eu acredito que uma tática ela pode ser montada, tá? E esse aqui é mais um vídeo onde eu vou abordar a parte tática e eu acredito que com o que já tem dentro do canal, né? Eu vou deixar alguns cards aí durante o vídeo. Você consegue montar uma tática, tá? Não existe uma única maneira, existem várias formas. Mas essa visão de correr mais risco, mais solidez ou menos e penetração, né? Mais ou menos, é o que a gente chama de cobertor curto, tá? Quando você descobre uma área, tentando explorar uma força, você pode ficar vulnerável, né? Seria isso. Então, eu coloquei uma tática aqui, uma tática bem conhecida, né? Onde ela tem muito equilíbrio, vamos dizer assim, né? Se você for aqui na análise, né? Esse equilíbrio ele pode ser visto, né, de algumas formas. Você nunca vai conseguir ficar 100%, né, equilibrado, como por exemplo aqui, né, falta um jogador na teoria, né, a não ser que o outro jogador ocupe esse espaço aqui, né, alguém deu um passo para trás, ou então esse aqui deu um passo para frente. Mas, de certa forma, essa tática aqui, a 4-3-3 ou a 4-2-3-1, né, jogando dessa forma, ela é uma tática que muitas vezes busca o equilíbrio, né? Você tem jogadores em todas as partes do campo, né? Por isso que essa tática é tão difundida, né? Porque ela não tem fraquezas, tá? Então, por isso que ela é muito utilizada. E as funções que eu escolhi aqui é mais para evidenciar essa ideia que eu estou trazendo, né? E eu tenho dois defesas centrais, um ala atacando, aonde existe na frente um avançado interior apoiando, né? Vai fazer esse movimento e esse aqui vai ultrapassar. Aqui outro avançado interior também fazendo esse movimento e o ala completo chegando mais aqui na frente, né? Ocupando esse espaço. Então existe uma certa sincronia aqui, né, entre esses jogadores. E aqui no meio eu vou botar até aqui um pivô defensivo, né, que vai fazer essa saída de 3 e dois meias centrais apoiando e um avançado referência na frente atacando. Então é uma tática, né, que tem ataque aqui, apoio, aí aqui atrás ataca, aqui atrás apoia, é tudo muito sincronizado, muito equilibrado, tá? E isso com certeza tem a sua utilidade, né? Isso aqui não é errado, mas eu estou querendo abordar a tática de uma outra forma, tá? E qual seria a forma, né? Onde o desequilíbrio pode ser favorável, tá? Vamos imaginar, então, que eu tivesse, né, aqui do lado esquerdo um mesala de ataque e um ala completo de ataque. Eu tenho o lado esquerdo aqui atacando e aqui na frente também atacando, né? E aqui do lado direito eu tivesse um ala
de apoio, tá? Então aqui eu tenho jogadores apoiando e jogadores atacando do lado esquerdo. Se você for na análise, eu sinto que em outros momentos do game, isso aqui era mais, como é que eu posso dizer? Mostrava mais zonas vermelhas, tentando te mostrar um desequilíbrio. Nessa versão aqui agora, eu não estou vendo isso de maneira muito clara, vamos dizer assim. Mas independente de você olhar aqui essa análise ou não, né? Se você gosta de olhar, eu sinceramente não olho isso aqui. Quando você olha essa tática, você talvez olhasse e falasse, cara, isso aqui está muito errado, porque está todo mundo atacando aqui, todo mundo apoiando, precisa de um sincronismo maior, né? Mas não é necessariamente isso, tá? Existe uma sobrecarga aqui do lado esquerdo, né? Com muitas funções de ataque. E aqui muitas funções de apoio. Então, eu tenho do lado de cá mais solidez e mais suporte. E do lado de cá eu tenho menos solidez e mais penetração, né? Desse lado esquerdo. Então, essa tática aqui eu poderia utilizá-la, né? E botar aqui um foco de jogo pela direita, para que a minha equipe crie mais por esse lado, onde eu tenho zonas de apoio e jogadores, né? Oferecendo linha de passe, para que a bola em algum momento chegue aqui do lado esquerdo, né? Quando essa bola chegar aqui, vai ter muita gente atacando por esse lado aqui, né? Obviamente, as jogadas, né, elas não vão se desenhar todas do mesmo jeito. Elas podem, sim, começar pelo lado esquerdo, terminar por aqui e tudo bem. Mas aqui existe um desequilíbrio, né? E isso pode ser favorável no seguinte sentido, né? Quando você tem uma tática muito equilibrada, né, você pode não ter fraquezas, mas também você não tem uma força de maneira explícita em algum local, tá? E no caso, quando você causa um desequilíbrio, né, você passa a ser vulnerável, né, de um lado, que é o lado esquerdo aqui, já que vai ter muito jogador atacando, vai ter jogador aqui passando demais, e aí a sua recomposição pode ser comprometida quando você perder a bola. Mas você, ao mesmo tempo, é forte aqui. Então, o desequilíbrio faz eu ficar fraco aqui desse lado, em termos de transição, correr para trás, mas, ao mesmo tempo, me faz ficar forte porque eu tenho muita penetração desse lado aqui. E o mesmo vale para o lado direito, onde eu tenho muito mais suporte e solidez e menos penetração. Então, eu estou sendo fraco e forte ao mesmo tempo, tá? E essa tática 4-3-3 ou 4-2-3-1, enfim, da forma que você queira enxergá-la, né, um 4-1-4-1, ela muitas vezes, né, te leva a querer jogar um jogo muito equilibrado, tá? Às vezes as suas escolhas inconscientemente vai trazer esse equilíbrio, e é essa a ideia desse vídeo, para que você não tenha medo também de criar desequilíbrios e que isso pode ser favorável para você. E aí você pode criar esse desequilíbrio dessa forma que eu criei aqui de maneira extrema, né? Pensando que o seu lado direito, ele é mais criativo, ele consegue criar mais espaços, os jogadores são mais inteligentes, então é por aqui que eu vou criar. E do lado esquerdo é onde eu vou ter mais jogadores atacando, que tem capacidade de fazer gols, que é mais forte para finalizar. Isso é uma forma de você definir esse desequilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, você também pode olhar para o adversário e saber que do lado esquerdo aqui, onde você vai ficar fraco, o adversário não é tão forte, ele não vai conseguir aproveitar tão bem esse lado. E aonde você está aqui apoiando, né, o adversário é mais forte e aí as tarefas de apoio aqui podem ser úteis, já que vai ter uma solidez maior do que aqui. Então não existe um único caminho, você pode olhar só para a sua equipe, você pode olhar só para o adversário, você pode olhar para o confronto, né? Tem confrontos que são muito fáceis, né? E você pode olhar mais para a sua equipe. Você pode adotar isso aqui durante o jogo e não necessariamente como algo fixo, mas essa ideia de desequilíbrio, ela pode sim fazer você ficar fraco e forte ao mesmo tempo, tá? E é isso que eu queria trazer nesse vídeo, porque isso vai impactar nas suas escolhas táticas e também é uma forma de montar táticas. Eu não acredito, tá, que existe uma forma certa de montar táticas. Eu não acredito que você não pode repetir funções. Tudo pode ter um contexto, tá? E os jogadores certos para desempenhar aquele contexto. Recentemente até teve uma pessoa, né,
Eu vou tentar colocar aqui de maneira breve. Eu não ia nem mostrar isso aqui nesse vídeo, mas eu acho interessante mostrar. É esse post aqui do Francisco Alfredo, tem um tempinho que ele lançou isso aqui lá na comunidade. Ele perguntou o que vocês acham dessa tática aqui. E aí teve 110 comentários, a ampla maioria falando que ele estava equivocado, que ele não pode jogar dessa forma, né? Com um ponta de lança de ataque, um avançado trabalhador de apoio, 2 extremos de ataque, repetindo funções, né? Engraçado que as pessoas aceitam repetir 2 extremos, mas 2 registas aqui no meio, aí o pessoal já começou a falar que não poderia, que vai ter um conflito, que não pode, que não se deve jogar assim, que tem que ler o que a função está falando para fazer. Aí 2 defesas laterais de apoio e tal, e aí todo mundo, a maioria, malhou muito essa tática, né? E aí depois ele fez um novo post, né? Mostrando que essa tática, na verdade, tinha um propósito e ela estava cumprindo muito bem esse propósito e com ótimos resultados. E tá aqui, né, o outro post dele, né, falando que mais cedo ele fez uma publicação pedindo dicas, né, uma formação 4-2-2 com extremos, o foco do jogo pelas laterais e passes diretos para os 2 avançados, atacando. Ela vira um 2-4-4, os 2 laterais vão ficar de apoio, e 2 registas. E o porquê? Ele deixa em letras garrafais aqui, né? Coloquei 2 registas. Eu queria 2 meias que jogassem somente pelo meio, dando suporte à defesa e lançando passes para os colegas, ocasionalmente dando apoio por trás em atuações de ataque, recebendo passes atrasados e rebote, o que funcionou lindamente. Então, ele tinha uma ideia muito clara aqui, né, do que ele queria para esses 2 registas e estava cumprindo exatamente o que ele imaginava. Os laterais vinham à frente, ficavam juntos desses registas e eles lançavam bolas para os extremos que estavam atacando, fazendo penetração para o ponta de lança, jogando de forma mais direta. Ah, mas ele poderia colocar um construtor de jogo recuado aqui. Poderia, mas... cara, não quer dizer que não vai funcionar com 2 registas. Isso é uma crença na nossa comunidade, uma crença bem enraizada, em que a gente não pode repetir a função, né? Eu não concordo com essa crença, acho que dá para repetir sim, desde que você saiba o que você está querendo e que é possível ganhar jogos assim, né? Não tem nenhum problema. E ele ganhou vários jogos, inclusive campeonatos, né? Como a Champions League, com essa tática. Enfim, eu não gosto dessas amarras, tá? É isso que eu queria dizer. E com certeza existem várias formas de se montar táticas. Como eu falei, não tem um vídeo no canal aqui falando sobre isso. Em algum momento pode ser que eu faça, mas é porque eu acho que é algo muito livre. Você pode fazer muitas combinações, tem muitas maneiras, né, de montar uma tática. E eu acredito que os princípios, né, para se montar táticas é o que eu abordo aqui no canal, de correr mais risco, menos risco, ter mais solidez, ter mais penetração. E essa ideia aqui de desequilíbrio. Como eu falei, ter equilíbrio não é errado, mas em algum momento você pode sim montar uma tática dessa maneira, querendo focar o jogo pelo lado direito e tentando criar por aqui para que você consiga criar com qualidade por aqui, né, tendo essa possibilidade, tendo linha de passe e ao mesmo tempo atacando pelo outro lado, buscando mais penetração aqui, por todos esses motivos, né, que eu falei, onde você pode olhar para a sua equipe, pode olhar para a equipe adversária, e essa ponderação, né, do post na comunidade de Futebol Manager brasileiros é para mostrar que existem muitas formas de você montar uma tática e ela funcionar, tá? Às vezes só precisa de tempo para funcionar, e a ideia desse vídeo também é que você amplie as suas possibilidades, né? Quando você estiver montando a sua tática e quando você estiver reagindo a situações dentro do game, para que você consiga jogar o jogo de forma mais ampla, tá? E antes de vermos alguns lances que eu quero evidenciar, o que eu tenho falado nesse vídeo, é por isso, né? É também por isso que táticas assimétricas não são absurdas e não são ruins, tá? Eu sei que visualmente fica feio, né? Quando você coloca um jogador um pouco mais para cá ou utiliza um mais aqui, enfim, que você altere o desenho, né, de uma forma muito peculiar, né? Como um ala aqui desse lado,
um número 10 aqui, alguma coisa nessa linha, porque ele vai esses movimentos, né, vão causar também esse desequilíbrio, tá? Aí aqui sim fica mais evidente, tá? Eu não seria refém desses blocos vermelhos, tá? Como eu disse, eu nem gosto de olhar isso, mas essa falta de simetria, ela também causa esses desequilíbrios, e isso pode, dentro do contexto certo, do cenário ideal dos jogadores, trazer sim algum benefício. E a tática assimétrica, ela evidencia bem, né, o que eu estou querendo mostrar, porque é sim uma forma de você causar esse desequilíbrio e tentar ficar mais fraco de alguma coisa, mas ao mesmo tempo mais forte em outro cenário, tá? No caso aqui, uma coisa mais de apoio, né? Um lado muito forte para a criação de jogadas, e do outro lado um ataque, uma penetração muito maior, mesmo que não tenha tanta solidez. A tática assimétrica, ela traz exatamente isso. Aqui é um exemplo, né, dessa jogada. A jogada está indo pelo lado direito. A gente vai observar o lado direito, né, tendo os jogadores aqui dando linha de passe, né? Aqui está o lateral, o avançado interior, que poderia ser um extremo invertido, por exemplo, tá? Todos eles dando linha de passe, o zagueiro aqui também, e o lado esquerdo tá aqui, ó, o Guilherme Anselmo, o Mezzala, que é o Pedro Souza, o Carpanu, que é o avançado interior, e o Zenter já chegando aqui também. Todos esses jogadores pesando aqui, né? Atacando mais. E isso pode criar em algum momento, né, alguma superioridade, algum mano a mano, como tá aqui, né? Veja que o Mezzala tá bem solto aqui, né? Muitos jogadores apoiando. Essa é a ideia, né? Você está favorecendo linha de passe aqui e do outro lado você está atacando, tá? A jogada vai se desenrolar, como eu falei, ela pode se desenrolar de várias formas. Chegou do lado esquerdo, né? Acabou perdendo a bola e aí, numa tentativa, né, de contra-ataque, acabou vindo o chute. Aqui mais uma jogada, né? O início do segundo tempo. 4 jogadores aqui oferecendo linha de passe, tendo essa construção com mais equilíbrio, até o avançado referência cair um pouquinho para cá, e do outro lado, 2 jogadores atacando e também o Zenter, né, podendo chegar também na área. Mas um foco aqui em situações de aproximação e do outro lado, jogadores pesando o lado do campo, e o Zenter aqui também muito espetado, né? Qualquer bola que vá ali numa sobra, né, ele pode pegar uma sobra vindo de fora da área, como essa daí agora, né, e acabou saindo o gol. Eu estou gravando e já estou comentando, né, acabou saindo esse gol. Mas é esse tipo de lance, né, que eu quero que proporcione. Não exatamente esse aqui, porque saiu de um lateral, se eu não estou enganado, e aí fica tudo mais fácil, né, os laterais geralmente são muito perigosos, né, no Futebol Manager. Mas é essa coisa de construir por um lado e ficar pesando do outro lado. Eu voltei aqui no lance, né? Quando eu falo que vai ficar mais vulnerável esse lado, né? Que a transição vai ser mais exigida, né? É porque vai acontecer muitos lances como esse aqui, né? De diversas formas. Vou voltar aqui um pouquinho, né? O lado direito, na perda da bola, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a velocidade também. Na perda da bola, ele está mais resguardado, tem mais jogadores, né, próximos. E do outro lado, né, já fica mais exposto. Então, numa eventual perda da bola, podendo ser pelo próprio lado esquerdo, né, e os jogadores adversários fazendo uma transição mais rápida do que o jogador que está subindo, pode pegar um espaço aqui muito vulnerável, né? Então, essa dificuldade, que esse desequilíbrio, né, ele vai causar. Tudo é um ônus e um bônus. Bom, foi isso que eu quis trazer nesse vídeo. Eu espero que tenha servido para alguém, para você também abrir, né, o seu leque de possibilidades. Muita gente gosta de jogar com essa tática, né, justamente porque ela traz esse equilíbrio, como eu falei no início, mas isso pode não ser o suficiente em algum momento, e você pode sim abrir mão de algumas coisas, de algum equilíbrio, para ficar mais fraco em algum ponto e mais forte em outro ponto, tá? E era exatamente isso que eu queria passar nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, me ajuda aí a atingir a meta de 2.000 inscritos no canal, beleza?
Se você está vendo esse vídeo até agora, muito obrigado, um abraço e até a próxima.